Olá, eu sou Rosiane Kennedy da Coluna do Estadão e venho aqui te contar alguns bastidores a respeito da discussão da proposta que acaba com a reeleição em cargos executivos no país. A crítica que o presidente Lula fez esta semana numa reunião com líderes do Senado não surtiu nenhum efeito. Vou te contar esses bastidores. O presidente reuniu líderes, senadores, que no arrepial ali no Palácio da Alvorada, e no meio da conversa ele disse que era contra o fim da reeleição. Só que tem o seguinte, essa declaração do presidente não gerou nenhum recuo dessas principais lideranças do Senado que defendem essa pauta. Ao contrário, exatamente um dia depois da crítica do petista, houve inclusive avanço dessa matéria nos bastidores. Segundo eu apurei, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, que é do União, partido da base, avisou o senador Marcelo Castro, que é do MDB, que ele vai relatar a proposta que foi apresentada pelo senador Jorge Cajuru, que é o líder do PSB. Aí tem uma curiosidade, Castro é autor de 3 propostas de emenda constitucional que acabam com a reeleição de prefeitos, governador e presidente da República, e estabelece um mandato de 5 anos. Mas aí a pessoa pode perguntar assim, mas então por que ele vai deixar a condição aí de autor de uma PEC, autoria de uma PEC, para relatar a matéria de outro parlamentar? É que com a relatoria ele poderá manter o domínio sobre o texto que vai ser entregue para votação. Aí ele apresenta um substitutivo, enfim, um texto já alterado com a digital dele de fato. Na conversa que Castro teve com o presidente Lula, ele tentou fazer um argumento para ver se o petista voltava a defender o fim da reeleição, porque vale lembrar, no passado, Lula era contrário mesmo a essa proposta, ele era contra a reeleição no país. E aí, Castro não ficou só nesse ponto, ele ressaltou o seguinte, lembrou medidas do governo de Jair Bolsonaro para tentar se reeleger, quando o presidente aprovou, por exemplo, benefícios sociais sem lastro no orçamento da União. Enfim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um nome de peso nesse debate, ele demonstra desde o ano passado que deseja pautar essa PEC do fim da reeleição no Executivo, e após a reunião com o presidente Lula, ele disse a interlocutores o seguinte, que o Congresso vai debater a matéria, então o assunto vai continuar. Mas ninguém diz por quanto tempo, em quanto tempo isso vai ser concluído. Não bastassem esses atores envolvidos na discussão, todos esses integrarem a base aliada do governo Lula, o próprio líder do governo no Senado, Jacques Wagner, também já se manifestou favoravelmente ao fim da reeleição. Isso, inclusive, deu uma treta dele com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que não aceita o fim da reeleição, enfim, mas Wagner deve orientar, claro, de acordo com o que o Palácio do Planalto orientar quando esse debate tomar um avanço. De toda forma, aí a pessoa também pode perguntar assim, mas aí muda as regras no meio do jogo, a pessoa se candidata, é eleita e pensando que pode ter reeleição e não tem mais. Não é assim. A ideia é que haja um período de transição, pelo menos na ideia do Castro, a proposta de Castro é que, se for realmente encerrado esse mecanismo de reeleição, isso só passe a valer lá em 2030 ou 2034. Tem muita discussão pela frente, eu conto para vocês na coluna do Estadão, segue a gente. E aí você entra lá no site estadão.com.br, procura a coluna do Estadão, que você vai ter notícias de bastidores quentinhas todos os dias.